Bom dia, bom dia. Chegamos aqui. Opa. Vamos ajustando aqui os nossos bastidores. Tá? Não tô conseguindo achar aqui o meu fundo. Bom dia, minha amiga Gi. Hoje temos mais uma entrega. A primeira live da série Feridas Emocionais. Tô aqui com meu chazinho. Gi, já te aceitei. Mudo. Cadê você? Gi? Ah, tô te vendo. Tô Uau, te vendo. eu também tô te vendo. Acho que tá cortando minha cabeça. É. Tá cortando minha cabeça, né? Vou tentar me afastar aqui. Tá. Melhorou? Isso. Sim. Vamos mandando nossos aviãozinhos, minha amiga. Tô aqui com o meu Sim. chá, Bora. tentando me recuperar. Se eu travar minha voz, Ainda bem que só você ajuda aí. já tá melhor, né? Já melhorou um pouco sua voz. Que bom. Gengibre, maçã, Que maravilha. tudo aqui para ajudar. Sim. Que Sejam bom. bem-vindas, Isso é meninas. importante. Vamos convidar aqui, né, Tô Gi? chamando. Esperar o Instagram Tô sinalizar chamando. aqui, que nós já estamos por aqui. Tô mandando aqui a solicitação, o convitinho para participarem, Bora. virem nos ouvir, falar Sim, desse tema tão relevante. Está me ouvindo bem, minha amiga? tô te ouvindo, tá perfeito. Tá, maravilha. Que bom. Tô aqui mandando para todo mundo, ainda bem que não tem limite, né? Maravilha. Tô aqui mandando para meio mundo. É importante não falar o que são essas feridas emocionais, né? Período do abandono e da Sim, rejeição. Marcas tão profundas, né? E as mulheres. seu som tá falhando para mim. E agora? Agora eu tô te ouvindo. Eu tô bem Mas escuro tá. aqui, eu não tô conseguindo tirar esse filtro escuro, mas vamos seguir assim, né? Não tá parecendo escuro, não. Não? Só meio laranja, né? Tá esquisito, mas eu não tô conseguindo aqui, Gi. Ah, tá. Tá estranho. Ah, apareceu aqui. Pronto, tirei. Saiu, né? E eu tô com a cara. Também tô com a cor estranha. Não, tá lindo. Eu não passei protetor hoje, eu tô com a pele ressecada. Mas vamos que vamos. Né? Bora. Então, né, minha amiga, falar sobre as feridas emocionais, Queremos, esse tema tão profundo. sim, E nós escolhemos duas especiais, né, pra gente tratar hoje aqui, trazer essa entrega, essa sim. clareza. Eu só não sei porque. Será que a minha internet tá ruim? Tá Hum, falhando pra mim. Não tô com. Fica falhando pra mim. Agora eu não sei se é a minha internet aqui. Não, O pra que que mim tá tá ok. acontecendo? Eu tô conseguindo te ouvir. É? É. Já Tá. temos pessoas aqui com a gente, ó. Meninas, sejam bem-vindas. Eu não consigo ver quem chegou, não. Cristiana Santos, é uma TPM. A Ah, Kikinha, que é tá. uma amiga nossa aqui também, seja bem-vinda. E bora lá Maravilha. fazer a introdução desse tema, minha amiga. Que são essas Bora, manda feridas aí. emocionais, né? Hoje eu tô aqui na marcha lenta, mas a gente vai chegar lá. Nossa, mas que bom que sua voz melhorou, hein? De ontem para hoje. Tá Eu tava boa, já tá terrível. melhor. Você viu como tava terrível, né? Graças a Tava, Deus. ontem à noite tava. E ontem à tarde, para quem não viu, a gente estava se aventurando lá no Facebook, foi bastante divertido. Foram altas aventuras. Foi bastante divertido, a Preciosa Cíntia nos ajudou. Eu não sei se meu enquadramento tá bom ali, tô com a Tá sensação de que tá. perfeito. Tô conseguindo te E ouvir. depois na gravação parece que encurta mais aqui, porque eu tô vendo daqui para cima do dorso aqui, mas às vezes na gravação parece que fecha mais. Enfim, esperemos que estejam todos nos vendo e nos ouvindo perfeitamente.
porque a mensagem é forte. Mas se você não estiver conseguindo enxergar a gente, porque às vezes, quando eu vou ver a gravação, tá bem ruim a imagem do rosto, abstrai a imagem e escuta a mensagem, porque a Ah, mensagem é importante, é preciosa e vai contribuir. Então, tipo, vai lá na louça, coloca a live e abstrai da imagem e fica atenta na mensagem, porque a mensagem é o que mais importante aí nessa história. Por isso que quando a gente está aqui falando, a minha preocupação é que vocês estejam nos ouvindo. Se vocês estiverem nos ouvindo, o ver bem, a gente pode, né, dar uma abstraída nisso aí e associar a mensagem. sim, é sobre isso. Às vezes dá um bug aqui, né? E a imagem distorce. Sim, Então, para lá, minha amiga. O que são essas feridas emocionais, né? São marcas bem profundas, né? No nosso psicológico, no nosso emocional. E muitas das vezes causadas por traumas impactantes, né? Experiências vividas ali negativas na nossa fase de infância. Lá está a raiz, né? De tudo que a gente viveu, sentiu, ouviu. E a forma como a gente interpretou esse impacto, né? Porque tem pessoas que passam pelas mesmas experiências semelhantes e para ela não foi uma ferida, né? Ela conseguiu ser resiliente e sobreviver aquilo sem aquela profundidade daquela marca, né? Aquele impacto não causou danos, né? Permanentes. Ela sentiu no momento, mas ela conseguiu processar. Então, cada pessoa vai ter uma experiência diferente, mesmo que a história seja igual, a mesma, às vezes de irmãos que passaram por uma mesmo convívio familiar com os pais ali, né, agressivos, ou algum trauma que não é agressão, mas uma falta que essa criança sentiu, e o outro irmãozinho vai sentir totalmente diferente, né? Isso é a capacidade que cada um tem, né, de sobreviver, né, a esses impactos. E tem pessoas que ficam presas, né? E essas feridas, elas têm nome, né? Nós vamos falar hoje da rejeição e do abandono. Então, vamos começar pelo qual, Gi? Vamos começar pela da rejeição? Aí depois a gente segue sim, para do abandono, né? Como que é a ferida sim. aí do abandono? Como que a gente... Da rejeição primeiro, né? Como que acontece, né? Geralmente, é por uma parte paterna ou materna, geralmente a parte materna, né? Que a mãe sente aquela rejeição e a criança vai sentir também. Ah, mas não foi no ventre, minha mãe não se sentiu rejeitada. Pode ser na primeira infância, então vai acontecer diferente para cada pessoa, né? Como que foi sentido esse impacto emocional. E o que que a gente pode falar mais aqui sobre esse impacto, né? Essa fissura, você fala muito da fissura, né, Gi? Dessa ferida, como que ela se Sim, instala, né? No nosso cérebro, e marca a gente e se arrasta para uma vida inteira, às vezes para a vida inteira, né? sim, Na- Pessoas na idade adulta sofrendo por um trauma que aconteceu lá na infância. Como isso acontece, minha exatamente. amiga? Exatamente. E é uma ferida que é construída dentro do ventre ou nesse período pós-parto, assim, imediatamente, alguns dias pós-parto. Então, é um negócio que a gente não tem lembrança, a gente não tem a menor consciência do que aconteceu ali na nossa vida intrauterina, a gente não tem a menor consciência do que passou a nossa mãe, do que ela sentiu, do que foi, do que aconteceu pós-parto, né, do nosso parto ali. Então, é tudo muito inconsciente. Por isso que nós temos no TPM uma sessão exclusiva, uma técnica em que a gente coloca a pessoa ali para ressignificar essa vida intrauterina. É muito poderosa essa sessão por conta disso, porque a gente vai diretamente nessa raiz. E quem é que sabe como que, qual é a raiz, qual é a sua ferida emocional raiz, né? A gente sabe pelos comportamentos que a gente está vivendo nessa a vida adulta. Então, é uma pessoa que tem medo de se expor, é uma pessoa. Eu venho dessa ferida, assim, você também, né? Eu, por exemplo, a gente está se desafiando aqui. Eu, por exemplo, tenho vontade de
viver dentro de uma ostra. Meu desejo genuíno era de viver dentro de uma ostra. Então, todas as vezes que a gente está aqui, a gente está desafiando a nossa programação primária ali, que era de o medo de se expor, o medo de ser rejeitada, o medo de estar colocando a sua voz no mundo, né? Então, todas essas sensações que a gente teve que curar essa ferida para a gente estar aqui hoje. Senão a gente nem estaria. A gente não estaria nem desafiando essa presença aqui se a gente ainda tivesse com essa ferida aberta. Então, todas as vezes que eu tenho vontade de me enfiar dentro do baú da cama, sabe? Me esconder lá dentro, eu lembro, opa, tem alguma coisa ainda dessa ferida que a gente precisa limpar. Então, aquele lugar quentinho da gente estava, né? A mãe, no caso, não é que a mãe rejeitou, né? É que, por exemplo, ela estava passando nervoso, ela teve alguma coisa, algum evento de forte impacto emocional para ela, e qualquer estresse que ela passou, o sangue que estava ali oxigenando o útero, né, confortando aquela criança, ele né, como qualquer pessoa que não esteja grávida, no caso. O estresse faz o quê? Ele leva a oxigenação e o sangue para os braços e as pernas, que é o que a gente vai precisar para lutar ou correr. Então, é o que dá o frio na barriga. Na gente, quando a gente tá com esse estresse. E o bebê tá lá na barriga. Então, o que acontece? Ele ficou também sem essa oxigenação e esse quentinho, né? Aquela coisa. Então, ficou desconfortável, ficou ruim. E aí, ele sente como se não fosse bem quisto. Ele sente que estava incomodando. Então, essa pessoa da ferida da rejeição, ela tem medo de incomodar, ela tem medo de ser, como chama aquilo? Ser repreendida. Então, o que ela faz? Ela procura ser certinha, o tempo todo certinha, a boazinha, a que não incomoda, a que não atrapalha, aquela que... Gente, isso é tão... isso é tão violento pra gente, que a gente tem medo de atrapalhar mesmo, de incomodar. Ai, desculpa se eu tô te incomodando, sabe? Aquela que tá querendo sempre ser validada, de aquela legal, né? Aquela boazinha, aquela que não incomoda, aquela que é perfeitinha e tal. Então, isso acaba sendo um peso na pessoa, que acaba desenvolvendo esse perfeccionismo. Eu só faço se tiver perfeito. E se eu não tiver pronta, eu não me exponho. Então, assim, é uma prisão emocional, porque nos coloca num lugar inalcançável. A gente nunca vai alcançar a perfeição, mas que a gente tá ali perseguindo, a gente tá. Então, é nisso que as feridas emocionais acabam nos afetando, né? E eu preciso dar boas-vindas para as meninas que chegaram aqui, nossas preciosas. Cássia, quem mais? Eu não vi mais. A Sil já aqui, a Cíntia já entrou aqui. Sim, todos aqui. Bem-vindas. Bem-vindas. A Norma Maia, também uma terapeuta. Meninas, me perdoem que a minha rouquidão, tá? Eu tô sarando aqui em percurso, né? Um arranhado aqui na minha garganta. Não sei se é alergia, se é vírus, mas enfim. Tô aqui tentando me recuperar. Sejam todas bem-vindas, meninas. É uma honra estar aqui, né? Servindo vocês. E essas feridas essa da rejeição que a gente tá trazendo primeiro, né? Ela deixa marcas no corpo físico também, né? É impressionante que... Vocês já perceberam, meninas? Olha só uma curiosidade. Perdão, tá coçando aqui até o meu olho. Pessoas que têm o corpo meio desalinhado, parece que... Ai, eu tinha muito isso. E eu não tinha noção. Quando a gente foi estudar, passar por processo terapêutico, né? Os meus lábios desalinhados, o meu sorriso... eu teria que usar um aparelho, que minha mordida ela é cruzada. E tem tudo a ver com a ferida emocional da rejeição, foi o que eu vivi. Afetou meu corpo físico também, a biologia, né? Vocês podem observar que meu sorriso ele é uma mordida cruzada.
Eu tava falando isso ontem com meu esposo, né? A gente fez compra e a gente trocou as escovas de dente. E ele falou assim, nossa, como você acaba rápido a sua escova, né? Eu falei, então, né? Minha mordida é cruzada. Gente, é totalmente desalinhado. Eu teria que usar aquele aparelho aqui, sabe? Para poder ajustar direitinho. Mas o que eu quero frisar para vocês? Que deixa marcas no psicológico, nesse emocional e às vezes também no físico. No caso, um exemplo básico aqui meu, né? Mas também na estrutura óssea, na curvatura desse corpo. Porque se eu não quero incomodar, eu vou fazer o máximo de aperto comigo mesma para eu não incomodar ninguém. Então, eu vou sentar do lado das pessoas, eu vou estar assim. Eu venho dessa cultura da rejeição. Vocês podem observar minhas fotos quando eu estiver em grupo de pessoas, por mais que as pessoas sejam da mesma altura que eu, Gi é inconsciente. Observe as minhas fotos, meninas. Podem ir lá na minha página e ver algumas fotos, vai ver. Eu tô sempre assim, tentando me curvar para eu me encaixar. E é inconsciente. Eu só fui perceber isso depois que eu comecei, né, tratar essa ferida. Eu lembro que uma amiga terapeuta nossa, a Helena, ela falava sempre comigo, né? Quando a gente começou a andar juntas, eu aprendi muita coisa com a Helena, muito querida. E ela falava assim, filha, arruma essa postura agora. E eu, tá bom, peito pra fora, barriga pra dentro. Quando eu tô com a Helena, se eu tô com a Helena, eu tô mais alinhada. Mas assim, é inconsciente, eu não percebo que eu tô fazendo isso. E quando vem, né, esse gatilho, aí eu me arrumo. Ou que tem alguém falando assim, arruma a postura, eu tô lá, aí eu arrumo. Mas é impressionante como eu me curvo diante das pessoas, né? Inconsciente, meninas, porque é uma marca que ficou, né? E agora que eu tenho consciência disso, eu tento me policiar, porque o meu corpo tá acostumado com aquela postura, né? Mas eu posso corrigir a partir de agora e sempre, né, Gi? Outra coisa também, pra gente entender, né? Puxa, mas mamãe tem culpa de ter me rejeitado? Não. Por exemplo, a minha mãe, ela foi abandonada pelo meu pai, pelo meu genitor. Como vocês acham que ela se sentiu? Rejeitada, abandonada? Porque a minha mãe sentiu, eu senti no útero dela, né? Ela não quis me rejeitar, mas por ela ter se sentido rejeitada, abandonada, automaticamente eu, no ventre de mamãe, também me senti abandonada, rejeitada. É profundo, né? Também algo simples, né? Algo simples e muito poderoso. Todas aqui são mamães. Quando a gente tá gestante, a gente tá mais melancólica, nosso emocional tá mais instável, né? A gente tá fragilizada. Os hormônios do maternar tá ali aflorados, deixando essa mamãe mais sensível. Vocês podem ver que grávidas, se você negar alguma coisa para grávida, o pessoal fala assim, tem até o místico, né, do ter sol, vai criar não sei o quê, porque negou alguma coisa para uma grávida, porque vai mexer com o emocional dela. Você vai dizer não para uma grávida, Deus me livre, né? Você quer deixar essa mamãe bem. Antigamente tinha muito isso, né? Apesar dos pesares da história das mulheres, mas tinha um pouquinho mais de sensibilidade. Eu lembro que a minha irmã, não sei se a Sil tá aqui ainda, eu lembro que a minha irmã grávida, ela pode testificar aqui também, viu? É real isso. Ela grávida, tipo, de 8 meses e meio, quase para dar a luz da minha sobrinha. A gente tava voltando do mercado numa rua aqui perto, que era bem próxima aqui, né? O supermercado. E a gente tava indo, voltando do mercado, tava indo, e ela viu aquele pé de mexerica de uma rua de cima, de uma vizinha de quarteirão. E ela olhou para aquele, ela tá assim, ó, ela vai testificar, vai dizer aí, irmã, se é verdade ou não, se eu tô mentindo aqui. Ela falou assim, nossa, que laranja brilhou. Os olhos dela brilhou, gente. Sabe assim, parecia que tinha pulado da caixa. Sim. Nossa, como eu queria uma mexerica dessa. E eu, né, a irmã, falei, meu Deus, vamos lá pedir. A senhora tava varrendo o quintal, limpando a calçada e aquele pé assim, carregado assim. Sabe o que ela falou? Que ela não ia colher, não, que as mexericas não estavam boas pra colheita. A minha irmã murchou na mesma hora, ficou assim, ó. E eu fiquei que absurdo. Quase que eu fui lá pular o muro, sei lá, brigar com a mulher. Mas eu não tive essa coragem, né? E a gente foi embora. Não lembro se depois ela pediu pro meu cunhado comprar. Mas não era a mesma coisa, né? Irmã, diga aí como você se sentiu, né? Rejeitada, desmerecida, né? Tô aqui, né? Com essa vontade. O que custava essa uma... Foi verdade, ela tá falando, ó. É horrível, gente, né? E a gente se sente mesmo. E às vezes são por coisas assim, por acontecimentos como este, né? Que a gente vai. Pode ser bem bobinho. Coisa.
pode levar esse sentimento pro útero, né? Então, olha só, Sim, gente, o poder que a gente tem nas nossas escolhas, né? Tanto de cuidar do outro, da ambiência, de ter essa sensibilidade empática com as pessoas, e também essa percepção, essa autopercepção, né? O que ela tá falando aqui, Gi? Deixa eu ver. se Eu me sentiu entendi rejeitada rejeitada. e ficou Fiquei triste, olha triste. lá, ela sentiu tristeza. A Sara sentiu também no ventre dela, né? A Com mesma certeza. tristeza e rejeição. Com A Cássia certeza. também está compartilhando assim, ela está contando pra gente que estar grávida é ótimo, porque todo mundo dá tudo que a gente quer e não deixa a gente passar vontade. Eu não sei não, porque eu não tive tanto privilégios. Você não E foi ela demais, disse que ficou amiga. com vontade de salgadinho e doce de leite. Minha Eu mãe que tenho que disse que mimar comeu as tanto doce grávidas, de né? leite na minha gravidez. É. Tem que mimar as grávidas, gente, porque tá mimando Tem também que uma mimar criança ali mesmo, dentro. gente. Tem que mimar as grávidas, façam isso. É muito bom ser mimada, né? E é interessante porque a gente não tinha essa consciência, né? Não. Do que tudo que a gente estava sentindo. Eu lembro que no meu último gravidez eu passei muito estresse e eu não tinha consciência que tudo estava passando para ele. Né? Ele está com 11 anos agora. Eu imaginava que eu fui fazer terapia no final da minha gravidez. E aí eu não voltei depois, porque eu falei, como que eu vou deixar esse menino para ele não ouvir o que eu vou estar falando para a doutora? Como se ainda não tivesse aquela ligação, né? Porque mesmo que ele não ouvisse, ele sente todo o emocional da mãe. E está conectado com o emocional da mãe até os 7 anos. Por isso que tanto fazia se ele estava dentro do ventre ou fora do ventre, e estava sentindo do mesmo jeito. E eu achava que era só fora do ventre, né, gente? Então, a Cássia está dizendo que quando minha mãe estava grávida de mim, o médico falou que ia nascer com defeito e que tinha que tirar. Gente, mas minha mãe não quis tirar. Mas na sua época já tinha ultrassom, menina? Minha mãe não fez ultrassom de mim, não. Olha, sobreviveu Inclusive, esse a gente troço. que. Eu quis muito ter a minha pequena, que bom, né? Inclusive na minha gestação, né? O fato de eu ter sofrido essa rejeição foi por conta que minha mãe já tinha outras filhas mulher, estava esperando o abençoado do filho varão, né? Acontece E muito aí isso. quem veio mais uma boneca, Como inclusive assim, era uma parecendo uma intrusa? boneca, Uma intrusa, né, amiga? Como assim? Mais uma intrusa? como Queria, mais, como né? mais uma calcinha nessa casa. É, que absurdo. E e se não bastasse o emocional, né, daquela decepção da mãe de ser mais uma menina, a minha mãe ainda me contava a graciosa história de que queria de me deixar no hospital, que ela não queria trazer para casa mais uma menina e que foi convencida pelas enfermeiras de que eu era muito linda para ser deixada para Olha trás. isso. E eu era mesmo um bebezão lindo, né? Aquele cabeção redondinho, rosada. É, E aí se é fato ou não, jamais saberemos, né? Se realmente ela falou, sentiu esse desejo de deixar para trás, né? Mas de qualquer forma, estava falando para a criança aceita como sim, verdade, né? Quando exatamente. não era isso, quando não era essa história, a história era que tinham me achado na Lata caçamba, né? de lixo. Caçamba de lixo. E os meus irmãos mais velhos, minhas irmãs, se divertiam com essa história e tiravam sarro da minha cara, enfim, essa é a história. Mas a Sil tá falando, meu Deus, minha filha, pra você ver de que Toda lugar que a gente história, né? veio, né? É, A gente veio de cada lugar e aí a gente fica nessa, criando carapaças, né? A gente vai criando artifícios para sobreviver naquele ambiente em que você não foi quista, né? Não foi desejada e aí sempre muito quietinha para não incomodar, sempre muito responsável, como se diz, obediente, né? Sempre muito obediente. E aquela coisa de ser obediente é um peso, né? Porque você acaba não tendo voz para nada, nem para contestar as coisas que você não tá a favor, então não sabe dizer não, né? Não consegue dizer não para nada. Então, essas coisas a gente acaba carregando até que comece a ter clareza sobre que isso são reflexos das coisas que a gente viveu na primeira infância. sim.
e se arrasta para a vida, né, de muitos desses comportamentos. A gente se sente muito insegura, eu me sentia muito insegura, né? Eu confiava em poucas pessoas, a gente é de poucos amigos, né? Tipo assim, os amigos de verdade, quem são, eles são próximos, porque a gente tem esse cuidado, né, de ter essa pessoa próxima, porque eles são raros para nós, né? A gente não é Sim. como sofre da ferida da rejeição, é aquela pessoa que é de poucos amigos, mas os que ela tem como amigos, elas têm essa energia de muita verdade, né? Porque é difícil ela Sim. confiar, né? E eu me vejo nessa história. E olhando para minha história de vida, eu falei, nossa, esses dias uma amiga de ensino fundamental fez aniversário, e a gente calculou as décadas, né? Ela não está aqui, mas eu vou revelar. Né? Se passaram 3 décadas, eu falei, nossa, eu tenho uma amiga lá da faculdade que a gente mantém em contato, uma do ensino médio. Aí eu tenho a Gi das terapias aqui, né? Eu falei, nossa, em cada fase da minha vida, eu trago uma amizade profunda. É impressionante, minha amiga, uma ou duas. Tipo, da faculdade eu trouxe 2 amigas para minha vida, né? Do ensino fundamental eu trouxe uma amiga de décadas, né? Do ensino médio eu trouxe uma outra. Ou seja, é um de cada fase da vida. É muito seletivo, é muito, sabe? Muito, como que eu posso dizer? Muito profundo, né? Essa pessoa precisa ter uma conexão muito profunda para a gente confiar e para a gente ter querer essa pessoa por perto e abrir, né, nossa história, ou seja, construir ali uma trajetória junto com essa pessoa, né? Porque a gente está nesse lugar, Sim. sim, e muitas pessoas não entendem e não querem estar perto de pessoas assim, né? E querem estar perto daquelas pessoas que são Uhum. oba-oba, toda, né? E a gente não é, a gente é mais Sim. fechadinha. A gente que não quer incomodar muito, a gente tá ali. E às vezes, um dia eu fui me chamada, sabe do quê? Eu fiquei tão decepcionada, a pessoa falou assim que eu era, como que era, Ah, fingida. metida, É, metida, arrogante. você já viu esse nome, amiga? Eu Já! falei, cara, vem, eu não sou isso. Eu fiquei decepcionada. Eu falei, não, eu não sou isso, imagina. Ela é assim. Eu falei, não, eu não sou isso. Como assim? Jamais. Né? Porque as pessoas não entendem por que a gente tem esse comportamento, né? É impressionante. Né? Tem vários comentários aqui, você consegue ler, minha amiga? Leio. A Sil tá dizendo que falavam que ela era sonsa. Ah, que eu era E a sonsa. Cássia. Ah, você era sonsa? Me chamaram de sonsa. Ah, gente. Ai, A cara. Cássia tá dizendo que ela veio depois de 14 anos do irmão mais velho, porque os pais dela passaram esse tempo doentes, e tanto que a mãe dela pensou em quase deu o irmão para a prima por conta do estado de saúde dela, né? Aí você imagina o que a mãe passa, né? E aí o que ela sofreu na gravidez, com medo também de não ter saúde para parir. Porque, gente, a gente precisa ter muita saúde para ter fertilidade, viu? É importante Sim, vocês lembrarem sobre isso, porque sim. dar à luz, criar um novo ser dentro da gente, precisa de uma carga nutricional, uma reserva nutricional grande. Por Uma isso porta. que precisa ter saúde. E qualquer sinal de que o corpo não está saudável, a primeira coisa é a supressão da menstruação. Primeira coisa, o corpo já retém, ele não menstrua, porque não pode perder nada. E aí, a gravidez é secundário, porque o objetivo do organismo é manter-se a vida, né? Manter a vida. Então, a fertilidade fica em último lugar. Então, para você gerar uma vida, você tem que estar saudável, você tem que estar Uhum, com reservas nutricionais. Por isso uhum. que a gente não tem a vida toda para ser fértil. Imagina, uma pessoa idosa grávida. Então, a gente tem que entender que a fertilidade também faz parte de um curto período da vida, justamente porque requer muito da mulher. Muito, muito, muito. E hoje em dia está tendo até uma, como se diz, uma epidemia de infertilidade, justamente pela falta de saúde mesmo das moças, né? Comendo Sim. muito industrializados, comendo muito Nossa, mal. uma Então, não tem destruição. como ter fertilidade com baixas cargas nutricionais, né? E a Cássia tá dizendo que as amigas eram tudo invejosas. E eu, na minha experiência, era tipo sempre muito superficial, assim, as minhas amizades, sabe? Por conta disso que você falou, né, Cícera,
dessa coisa de não confiar muito em ninguém. Se eu falasse alguma coisa íntima para alguém e a pessoa e só isso da boca dela para rodasse o conhecimento ali, espalhasse fofoca, nunca mais contava nada para essa pessoa. Nunca mais. Quebrou o laço, é pra Nunca sempre. mais. Não, para sempre. Aí, tipo, vira e fala assim: ah, mas você não pediu sigilo. Como assim não pedir sigilo? Se eu falei, tá guardado. Não é, menina? Que papo é esse de pedir sigilo? A regra é clara, não fale nada. Mas, enfim, é complicado essa coisa de a gente não ter clareza sobre o que nos fez ser como somos. Sim, é muito profundo, né, gente? E sabe aquela questão de do nada? Nunca é do nada. Tudo tem uma razão e uma explicação por existir, né? Outra coisa Sim, também, sabe as mães grávidas? Você se achava bonita grávida, amiga? Eu não me eu sentia achava. aquela grávida bela, mas eu me sentia mais ou menos bonita, né? Aquele barrigão. Porque a minha barriga era xoxa. Eu queria ter um barrigão, eu queria ser Ah, muito tá. barriguda. Eu achava lindo uma mulher grávida Esse barriguda é barriguda. ótimo. Eu queria ser barriguda, grávida. E aí eu nunca tive essa barrigona, assim, que eu olhava assim, nossa, que barriga linda, né? Então, pra mim, eu tinha uma barriga xoxa, mas eu me achava bonitinha, né? Mas tem mulheres Xuxa. que se sentem muito feias grávidas, né? E essa emoção dela pode atingir o bebê, né? Tem mulheres que falam assim, nossa, mas eu era horrorosa, eu era pele e osso, só tinha É. barriga. Lá no Nordeste fala assim que parecia. Tem um peixe que a minha mãe fala, né? Que parecia um peixe tal, um sambudo. Eu parecia uma sambuda grávida. Imagina como essa criança está se sentindo ali no ventre, Sim, sim. né? Ou as pessoas falam, nossa, Total. como você tá assim tão gorda, tá parecendo, né, uma baleia. Essa mãe vai se sentir também horrível, né? Nossa, como eu tô gorda, Sim, exagerada. Ela se sente feia, olhando ela grávida no espelho. A criança também vai sentir isso inconscientemente, né, nas memórias celulares, né? Então, meninas, sim. não é à toa, nada é do nada. Peixe com Codunda. dúvida, Nunca ouvi falar desse é um peixe peixe codunda. barrigudo, que você vê a barriga dele assim, bem grandona. Sério? Sério. Eu te mostro, amiga, quando a gente tiver a oportunidade de ir em algum lugar. Olha a crença que o pai da Cássia passou para ela. Ele dizia para nunca confiar nos amigos. Tá Tá vendo? vendo? Aí não tem como confiar em ninguém mesmo, né? Exatamente. São memórias, né? E a Registro. Cíntia se achava linda. Ah, eu Ah, também estava em estado de graça nas minhas gestações. Não sei se é porque eu desejava muito, 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 muito que ser mãe, linda. e eu fiquei em estado de graça. E do menino, que a barriga fica bem redondinha, parecendo uma bola, a coisa mais Sim. linda do planeta. Coisa mais linda, eu adorava. A das meninas não, das meninas é espalhada, não tem muita graça, né? Mas a dos meninos é muito legal, bem redondinha. Enfim, Um sentimento, amiga, que essa ferida traz pra gente, eu tô aqui com meu rascunho em mãos, diz assim, ó, que as pessoas que se sentem rejeitadas ou foram rejeitadas, né, desde o ventre ou por algum acontecimento, elas se sentem rejeitadas no seu ser, né? Não é tipo sim, assim, sim. só que alguém me rejeitou, ai, que alguém olhou feio. A gente não se importa com isso, ai, alguém olhou feio. Não, é Sim. algo inexplicável, é uma sensação interna, tipo assim, eu não sou bem-vinda aqui, esse ambiente não me cabe. Não precisa ninguém dizer nada, Uhum, né? É esse, sim, esse sentimento de pertencimento. E eu me sentia assim, é comum na adolescência, o adolescente se sentir não pertencente, né? Ao meio familiar, por conta das mudanças, oscilações hormonais, o contexto de vida. Mas eu me sentia assim mesmo na fase adulta, falando assim, nossa, mas parece que eu não me pertenço, sabe? Esse ciclo, parece que eu não sou daqui. Eu sempre senti sim, isso, né? E quando eu descobri que eu tinha essa ferida, eu falei, nossa, tá explicado, era isso que eu sentia a vida inteira e eu não sabia. Sabe aquela questão de existência? Tipo assim, qual que é a minha missão? O que eu tô fazendo aqui? Tem pessoas que têm isso muito claro, né? Eu demorei para poder perceber isso, né? Porque eu não me sim, sentia pertencente, tipo, ao universo. Por que que Deus me deixou nascer, por exemplo? Missão, por que eu sou tão importante que ele me permitiu nascer? Sabe? Eu fui me despertar para isso um tempo depois, né? Eu falei, nossa, eu tenho uma missão. E eu canso de falar, eu falei ontem, né, na live que a gente testou no Face. Hoje eu me encontro no meu maior auge de pertencimento. Eu falo assim, nossa, eu tô na fase que eu me encontrei comigo mesma. Eu falei assim, nossa, eu tenho uma essência,
eu tenho uma missão. E eu tô me sentindo Delícia. plena nessa entrega, né? De libertar mulheres Uhum. de prisões emocionais. E ao tempo que elas vão se libertando, eu também me liberto de coisas que já me aconteceram, né? É Sim. uma corrente do bem tão profunda que é para além daquilo que a gente consegue descrever em palavras, né? Eu falo, meu Deus, eu tinha um propósito por ter nascido, né? Eu estejo aqui porque eu tinha uma missão, libertar mulheres, por isso Deus me Sim. deixou nascer, né? Não é? É um É sentimento muito verdade. assim, profundo. Perdão, meninas. Eu gosto muito de falar sobre as causas metafísicas, né? Porque foi um conhecimento muito importante para mim conhecer essa ciência que nos revela que existe algo emocional por trás de todas as doenças, né? E a pessoa que vem da ferida da rejeição vai ser aquela pessoa que é altamente candidata, alta candidata para ter doenças autoimunes, que são aquelas doenças que o próprio organismo luta contra si, né? Por quê, gente? Porque essa ferida traz uma sensação de não merecimento de viver. Veja como é profundo. Sim. É muito profundo isso. Então, vai ser uma pessoa que é inconsciente, tá? Nem, quase nunca é consciente daquela coisa de eu não mereço viver, eu não devia ter nascido, por que eu nasci? Era melhor se eu não tivesse nascido. Sabe, esses tipos de pensamentos que acabam povoando na ideia de muita Sim, gente, porque essa ferida é bem comum, tá? muito. A Cássia tá dizendo que demorou para sair da barriga da minha mãe. Chamaram um monte de médicos. Gente, já pensou? Imagina como Uhum. foi traumático para ambas, né? Para a mulher que Sim. passou horas e horas e horas em trabalho de parto, e inclusive ela já era bem mais velha, né, Cássia, na sua gestação, e tudo isso conta, né? Porque eu, por exemplo, tive meu filho com 37 anos, eu já fui tratada como a gravidez de risco, né? Já foi um saco, porque tudo aquela coisa de você já passou da idade, a ginecologista, você não queria que fosse igual, né? Quando você teve essa primeira, que eu tinha com 28, enfim. Sim. Delicadinhas. Muito. Podemos já passar para a Bom dia, segunda seguida, amiga? terapeutas. Bom dia, Vilma. O que mais que me deram aqui? Cíntia tá dizendo que nós somos maravilhosas. Maravilhosa é você, amada. Que nos deu uma força lá ontem no nosso teste divertido no Ai, Facebook. Ela preciosas até elas. entrou. Tá lá, eu coloquei, compartilhei no meu perfil também. É diferente lá, amiga. Lá eu tenho que clicar em compartilhar. E aí eu coloquei lá no meu feed também. Mó legal. Ai, que bacana. Olha, eu preciso aprender lá, mexer lá de novo. Mó É, legal. e para a gente fechar aqui a ferida da rejeição, né, Gi? Vamos falar de algumas atitudes rápidas, né? Porque não dá para falar tudo, Sim. existe muita coisa, né? Estamos Menina, a gente resumindo. se anima, né? Já são quase 9h30. Menino do Opa, bora, céu. a gente tem mais uma ferida para trazer, né? Fecha aí pra gente falar da outra. Bem que a gente Bora, queria falar uma por live, mas não dá, é muito tempo. Ó, as atitudes que as pessoas têm dessa ferida, em comportamento, isso. né? Fecha Elas, aí. elas buscam repelir, né? De não querer outras pessoas ao seu lado sem uma vida de propósito, sabe? Tipo assim, tem que estar muito conectado. Outra coisa também, já viu aquelas pessoas que. Eu sou muito essa pessoa, meninas, é impressionante. Quanto mais eu leio sobre a ferida da rejeição, mais eu me identifico com ela. É impressionante. Não de estar naquele Sim. lugar, mas de já ter me acontecido isso. Já ter Quantas estado, vezes sim. você se bate no lugar e você fala assim, tá toda roxa, não sabe onde bateu. O seu corpo meio Sim, que te sim, anestesia, né? Eu vou no sim. banheiro. Ontem mesmo falei com meu marido, nossa, eu acho que eu tô com dengue, porque olha só, eu tomei banho, eu tô toda pintada de vermelho. Ele falou assim, não, você tava falando esse dia que o óleo te picou, que você levou um respingo de óleo. Gente, era marca de óleo, tá até aqui, ó, eu não lembrava. Eita! Eu achei que eu tava com dengue, que eu tava com pintinha vermelha, mas é de Não, a queimadura. gente não sente mesmo. A gente não sente. E a gente não lembra, porque é como se o corpo, ele se adaptasse com aquilo, sabe? E pegasse como, Desconectada. como se fosse pertencente a sofrer com aquilo.
Olha que injustiça com a Sim, gente, né? É até não injusto, é? né? Então, Menina, e é que a gente está muito mental e a gente esquece do corpo. Quem tem nossa, essa ferida emocional é muito aqui mental e o corpo fica abandonado. Eu também, quando eu tive minha filha, minha segunda filha, e chegava lá toda roxa, a médica achava que eu sofria violência doméstica. tá vendo? Porque eu não lembrava onde eu estava me machucando, né? E eu já tinha outra bebê, então a correria era intensa. E isso é um ponto a se pensar, a se observar, porque a gente se sente desconectada do corpo a ponto de nem sentir ou quando se bate, que se machuca, e só vai lembrar, perceber depois quando tá doendo para valer, né? Pois é. Outra característica também de atitude que das pessoas da filha da rejeição é tentar ser perfeita, né? E quem é A perfeito? Cíntia também, ela. As Nós não pernas, somos minhas pernas perfeitos, também, Cíntia. né? Eu bato muito a Tentar ser coach. perfeita, é. Essa eu já Tentar ser falei também, perfeito. af, Gente, a gente não é perfeito, ninguém é não perfeito, né? consegue. Porque a gente, eu quero ser, eu falava assim, eu quero ser a mãe perfeita, que a minha mãe não foi pra mim. Eu quero ser a amiga perfeita, que essa pessoa nunca teve uma amizade com. Uhum, Gente, não existe, a gente vai ser falho, em algum momento a gente vai falhar com essas pessoas, né? E vamos sim. acolher. E eu não me permitia falhar. Falei, nossa, Uhum. eu tenho que ser perfeita, eu tenho que. Essa supervalorização, né? Por quê? Existe ali uma dor por trás. E bora passar para a segunda ferida, né, amiga? Senão a gente não Bora. consegue Senão a entregar. gente não Tem muita termina coisa. hoje. Gente, tem muita coisa sobre a ferida da rejeição. Muita coisa A mesmo. gente Muitas tinha que ter emoções. guardado uma live só para rejeição, amiga. Você não quis É continuar em muito profundo, setembro. né? Vamos falar um pouquinho da ferida do abandono, porque ela está casada Bora muito. para abandono. É como se fosse casadinha com a ferida do abandono. Geralmente, quem sofre da ferida da rejeição sofre também da ferida do abandono, né? E vamos introduzir aqui com quem é Vai. sofrida essa ferida do abandono. Geralmente com a figura paterna, né? Com o sexo oposto, né? Essa menina ou essa pessoa, esse ser humano, ele se sente rejeitado pela figura paterna. Algum conflito com o pai, Se for sabe? mulher, né, Se amiga? for, Se for se for, mulher. Se se for for homem, o mulher. sexo oposto à mãe. Isso é verdade, é. Tem essa discrepância aí, né? Fala, poxa vida, eu senti. E às vezes, quem causou o conflito nem foi a outra pessoa, né? Mas você se sente com o oposto. E eu atendi uma paciente assim, né? Ela odiava o pai. Só Eita. que quem tinha feito algo contundente era a mãe. Só que foi pro Uhum. contrário, ela sentia o contrário. Pelo pai não ter tomado atitude, então ela culpabilizava o pai por não ter agido. Olha que Sim. incrível, né? Só Uhum. que era. Aí, como a gente fala que é inconsciente, a gente não sabe que sofre dessas feridas, né? Uhum. No processo Sim. terapêutico, ela descobriu que esse sofrimento que ela sentia de abandono era pelo pai e não pela mãe. Né? Porque é Sim. inconsciente, você não sabe. Às vezes você tem um conflito, eu acho que meu conflito é com minha mãe. Quando você vai para o processo terapêutico, você descobre que não é, né? Que tem uma raiz ali, o oposto. E foi tão lindo que Sim. o pai já tinha falecido, infelizmente, e a gente fez uma liberação emocional, né? Ela pedindo perdão para esse pai, porque ela, né, acolhia ele, enfim, mas tinha rejeitado inconscientemente, e ela Sim. achava que não, enfim, né? E o que a gente fala sobre isso? Porque, muitas das vezes, a gente está na mente racional, né? Mas a gente está falando do sentimento da origem, que foi a criança que se sentiu assim, né? E Sim. essa paciente falou que um dia ela foi internada e ela, no processo terapêutico, numa técnica que a gente faz, né, de acolhimento, ela trouxe a imagem do pai trazendo o presente para ela. E ela falava assim: meu pai nunca me deu nada. Aí ela ficou tão maravilhada, porque ela falou assim: nossa, nessa sessão eu consegui trazer uma memória que eu estava internada, eu nem lembrava disso, eu tinha uns 4, 5 anos. E eu lembro meu pai chegando lá no hospital trazendo um patinho de borracha rosa para mim. Mas essa mulher chorou tanto, 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 porque na memória dela, do racional, o pai nunca tinha feito nada para ela. Sim. É Uhum. impactante, né? O que É mais a gente pode trazer impactante. sobre essa ferida, minha amiga? Essa pessoa que Sentir sofreu a ferida abandonada. do abandono,
Tá me ouvindo, amiga? Tô, Tá? tô. Quem sofreu da ferida do abandono, né? Como você disse, é sempre com o sexo oposto, né? Que como a gente trabalha sempre com mulheres, vai ser Uhum, com o pai. Mas se for homem, é com a mãe, né? E não é uhum. exatamente que ela foi abandonada, mas Exatamente. que ela se sentiu abandonada. A criança, em algum momento, Em algum ela se momento aconteceu. sentiu abandonada. Então, pode ter vivido com o pai dentro de casa, pode ter. Não é exatamente de que realmente ela foi abandonada. E por que a gente diz que as feridas estão andando, essas duas andam juntos? Porque quem foi realmente efetivamente abandonada, no caso do pai não quis, saiu da vida dela, houve, consequentemente, a rejeição, né? Sim. Então, neste caso, elas andam juntas. Mas você sabe que tem outra ferida que anda junta com a ferida da rejeição, amiga? A da injustiça, que Da nós injustiça. falaremos lá na frente. Sim. É Porque como profundo. assim que essa mulher, essa pessoa que fez tudo certinho, que foi certinha, que foi boazinha, que queria ser perfeitinha, como assim ela não é valorizada? Mas isso aí a gente vai falar lá na frente. A Cíndia está dizendo que, linda, que lindo, a consciência é linda mesmo. Terapia cura, salva vidas, exatamente é essa a missão. Porque se a gente leva o conhecimento, mostra para essa pessoa que essa, por exemplo, uma coisa comum a quem sofre da ferida do abandono é a dependência emocional. Porque ela morre de medo de ser abandonada novamente. Talvez Uhum. não seja conscientemente, mas ela tem medo de perder. Então é aquela amiga grudenta, é aquela amiga ciumenta que se você tem outra amiga e ela, né, faz aquele drama. Então a pessoa vira uma pegajosa, porque ela tem medo de perder. E engraçado que quanto mais a gente tem medo de perder, né? Porque a gente segura, mais a gente facilmente perde, porque quem é que aguenta, né, essa pressão? Então, precisa fazer terapia, meu povo, que se não fizer terapia, não vai sarar essas feridas e vai continuar tendo relacionamentos disfuncionais. Porque geralmente, quando as pessoas procuram terapia, é justamente que elas sentem as relações problemáticas, né? Dificilmente é por outro motivo, né? Porque dificilmente a pessoa fala assim, nossa, eu preciso de terapia porque minha vida não tá boa, mas é sempre não tá boa no relacionamento, seja ele pessoal, no trabalho, no amoroso, no familiar, então é sempre relacionamento, porque nós somos Sim. seres relacionais, então sempre se manifesta no relacionamento, né? E Sim. aí a gente tem que tratar essas feridas mesmo para ser um ser leve, não pesar na vida dos outros, Exatamente. porque se a gente fica com esses nossos receios, com esses nossos medos, com essas nossas armaduras, sempre tá nos proteger, tentar, né, nos proteger, a gente acaba ficando inacessível para as outras pessoas e ficando hostil também, sem querer até ficar hostil, né? Sim. Então, a pessoa que sofre da ferida do abandono é essa pessoa que vai sofrer de doenças do apego, né? Voltando lá para a metafísica da saúde, doenças que tenham origem no apego, nessa coisa do medo de perder, né? De controle, de ter o controle sempre. Então, doenças que têm essa base em ser controladora, Uhum. de dar a sair do seu controle, do seu apego ali. Então, doenças psíquicas, no caso, eu estou falando de doenças físicas, tá? Mas as doenças Sim. psíquicas também. Sim. E no corpo também, né? Uma das características, né, exatamente, é o Isso. físico mesmo. É a musculatura. E eu, nossa, eu me encaixo perfeitamente nessa ferida, faz muito sentido. A minha musculatura, ela é mais flácida, né? Eu tenho mais Molinha, né? gordura, Toda do molinha. que músculo mesmo. Eu também. Eu lembro que um dia eu tava com a minha tia, eu trabalhava com a minha tia, e a gente tinha almoçado, e eu tava debruçada assim, né? Sabe, com meus tríceps, bíceps, assim, né? Bem expostos, assim, né? Tava um pouco calor. E a minha tia pegou em mim e falou assim: Nossa, que menina mole, de perna, de braço mole. Aí eu fiquei preocupada com aquilo, né? Aí eu comecei a brigar. Falei, não, tia, não é só o meu braço, eu sou inteira assim, parece que é elástico, sabe? Parece que a minha pele é Sim, elástica, assim. A pele é, né? Tem sim. essa elasticidade, mas em mim, ela é mais, sabe?
mais flácida. E estudando, né, a ferida do abandono, eu falei assim, nossa, olha só, eu me encaixo nesse biotipo de corpo, né? Sim. Pessoas que têm a musculatura, a pele mais flácida, é porque ela também, ela vem dessa ferida de abandono. Olha para isso, que impressionante, gente. E, É menina, você sabe profundo. que não há musculação que dê conta de deixar rígido como outras pessoas É, é vindas de outras, diferente né, para feridas nós. emocionais, porque todo mundo tem, né? A pessoa que vem de outras feridas emocionais costumam ter, tipo, a da humilhação ser toda dura, a panturrilha. Se olha a panturrilha da Rígida. pessoa, aquele batatão, é nítido qual é a ferida dela, né? E a da traição também, então, são musculaturas mais firmes mesmo, mais rígidas. Tanto que uma dos feridas emocionais acaba dando essa rigidez também de inflexibilidade, né? Mas voltando ao a rejeição e abandono, acaba tendo a carne, né? As carninhas aqui, as musculaturas O mais sistema, molinhas o sistema e muscular. isso que deixa a gente mais desconjuntado, que parece que é tudo Bate muito nas coisas, solto. né? Bate nas coisas, Não fica é? roxa. Por quê, né? Tem ali uma ferida casada, né? Outra coisa também Sim. como que eu posso dizer, né? Ela, Vocês já ela, sabem, meninas, quais são as de vocês? Já alguém se, descobriram? Contem alguém pra se gente aqui nos identifica. comentários se vocês já descobriram quais são as suas feridas emocionais. Porque nós, como terapeutas TPMs, nós somos as caçadoras de feridas emocionais. Todo o método, todo o processo individual é em cima dessa busca, dessa identificação, para a partir disso fazer a ressignificação. E aí consegue fazer essa limpeza e essa cicatrização perfeita. Você ia ler aí. Enquanto as meninas respondem Tá. aqui, né? A Cíntia falou que Sim. terapia pura. É, uma outra característica de quem tem a ferida do abandono é aquela pessoa perguntadeira. Minha mãe falava assim: você é muito perguntadeira, menina, você tinha que ser repórter, jornalista, sei lá o quê, né? É muito da característica da pessoa que já se sentiu abandonada, né, nessa ferida emocional, porque a gente quer se sentir segura. Eu pergunto várias vezes para eu ter certeza. Tipo, eu vou Sim, lá, eu pesquiso, tipo assim, por exemplo, eu vou num evento, eu quero saber antes como que vai ser lá, como que é o hall desse local, quem são essas pessoas. Se possível, eu entro até na página sim, dos apresentadores, eu vou lá. Eu quero saber, né? Não pergunto direto, mas eu vou lá pesquisar, vasculhar tudo. Eu me sim. senti segura naquele ambiente, né? Até comentei Eu com você, também. mas você pesquisa? Eu pesquiso tudo. Eu também sou essa pessoa. Quero Risco saber. sempre muito calculado. Agir então, meu Deus, né, amiga? Nossa, eu sou mais que você, né? Mais que O eu, risco, assim, para né? mim, se não tiver o risco milimetricamente calculado, eu não me aventuro. Porque você quer A se Cíntia está sentir dizendo que tem do abandono, da rejeição e um pouco de cada. um pouco de Mas, cada. e a Sil está falando da traição. A gente vai falar sobre todas as feridas nas próximas semanas, mas vocês percebem que a gente acaba sendo o resultado das feridas que nos foram lá acontecendo na primeira infância. Então, a Cíntia brincou que diz ter um pouco de cada, mas temos mesmo, a gente acaba tendo um pouco mesmo de cada, mas acaba tendo aquela uma ou duas mais evidente, mais relevante, né, de todas. E aí acaba tendo, curiosamente, não só o aspecto emocional e comportamental, mas também o aspecto físico, né? Algumas características físicas que acabam sendo comuns a essas pessoas que têm essas características mais fortes. O que eu percebo é que quem tem todas mais equilibradas, é mais difícil de perceber os sinais no corpo, assim, as características do Sim, corpo, né? Porque tem umas pessoas, tipo o Hulk, você já imaginar, já viram o Hulk todo quadradinho, todo musculoso, bem alto a ferida da humilhação, mas isso a gente fala depois. E tem as que tem
aqueles nerds que são bem compridos, cabeça parece totalmente desconecta do corpo, a cabeça bem, o corpo, né, parece um espetinho. Sim. Esses biotipos são nítidos, são muito fortes de quem passou uma ferida da rejeição no útero, né? Não é o nosso caso, que o nosso caso foi mais para frente nesse processo de gestação, né? Uhum. Mas o nerd, esse biotipo do compridão, né? E aquela coisa tudo na cabeça, a cabeça, imaginativo, é muitas ideias, muitas coisas, e a gente acaba tendo esse foco aqui, né? Na cabeça. E a pessoa que fez do abandono, o que que ela desenvolveu? Qual foi o desenvolvimento dela? Ela precisava ser articulada, falar, perguntar, né? Fazer perguntas, conhecer, descobrir, relacionar para ser essa pessoa que não se pode deixar para trás, não será novamente abandonada. Então é um recurso que a gente acaba desenvolvendo para sobreviver no nosso meio, É. através do que aconteceu com a gente, né? Eu vou trazer outras duas características que vocês vão ficar aí impactadas. Que eu também vivenciei muito em mim mesma. As pessoas que sofrem da... Vê se você se identifica, minha amiga. E as meninas que estão aqui. Ah, Quem sofre da ferida do abandono, geralmente é aquela pessoa que quando tiver filho ou quando teve filhos, não gosta mais da fase de quando eles eram crianças. Por que será, né? E eu sempre falo isso pra minha irmã. Minha irmã deve estar aqui ainda, né? Falo, gente, mas eu amava minha filha bebezinha, recém-nascida, que eu colocava o queixinho, o era uma queixo aqui na delícia, né? cabecinha. E ela, você tá louca? Isso é a pior fase. Eu falei, não, mas eu amava. Quando as Era minhas filhas muito bom. cresceram, começou a ir para a escola, eu me sentia abandonada. Nossa, ela não depende mais de mim. Uhum, Nossa, já consegue fazer sozinha. Era um sentimento que eu não sabia uhum, explicar porque eu sentia aquilo. E tem mães que sim, falam assim, não, meus filhos cresceram, graças a Deus. Eu falava, não, eu queria elas pequenininhas, porque aí eu tava vendo, eu estava na minha redoma, né? Agora, sim, eu não sei onde no estava, controle, eu tava tá ali. tudo aqui no controle. Porque a gente tem essa necessidade de controlar, né? A Tem, gente quer ter esse tem, domínio, né? De controlar tudo aqui pertinho, para nos gerar confiança, né? Para a gente se sentir seguro aqui, né? sim. Mas não é engraçado, né? Eu acho engraçado. Agora, tendo essas Profundo. consciências, eu acho um negócio doido. Faz todo sentido, né, amigo, que a gente viveu. Faz todo sentido. A gente começa a entender porque é do jeito que é. Por que que eu sou assim, né? Eu tinha uma cunhada que ela falava, por que que você é assim? Hoje eu já sei explicar. Eu sei, eu tenho uma essência em mim, eu tenho Hoje uma já dá. história. A gente tem uma história que nos trouxe aqui, né? Não foi do nada, né? A gente tem uma história. E também, essas pessoas, elas tendem a terminar relacionamentos serem deixadas para trás. Meninas, olha só Sim, como é impactante. Eu nunca fui demitida de um emprego. Eu sempre pedi demissão antes de que alguém me demitisse. Era impressionante. Eu falava assim, nossa, eu não vou aceitar que alguém chegue e me demita. Eu vou me demitir antes. E eu ia lá e me demitia antes. Pedia rescisão. Todos os meus empregos eu pedi desligamento. Ninguém me demitiu. Relacionamentos eita. também. Eu nunca, alguém, tipo assim, a gente sabe que tem comportamentos ativos, né? Mas assim, alguém fala assim, ah, não te quero mais. Não, era eu que dava o pé na bunda antes. Sempre, né? Porque eu queria estar no topinho, né? Sim, Ainda que eu sofra, mas eu quero estar por sim. cima, né? Falei, nossa, como é impressionante, né? E a gente vai entendendo isso no processo de autoconhecimento. Por que que eu agia assim, né? Por que que eu era assim, Sim. né? Tudo tem uma resposta, né? Tem os porquês da vida. Faz sentido E para tudo vocês, está na nossa meninas? própria história também. A nossa história, exatamente. Meninas, faz sentido para vocês? Gostaram dessa live? Conta aí pra gente, compartilha suas impressões, que é sempre riquíssimo essa partilha aqui com vocês, e a gente fica bem feliz quando vocês estão contribuindo aqui com a nossa entrega, Vocês compreenderam, né? Porque às vezes a gente está falando na linguagem da terapeuta, né, Gi? E às vezes pode não né? ficar muito claro para vocês, né? Puxa, mas o que que elas Então, quiseram dizer com isso? Este é o momento de sim, partilha. Podem perguntar, comentar aqui abaixo que a gente responde, né? Já estamos nos nossos minutos finais. Temos alguns sim. sentimentos ainda que eu anotei aqui sobre a ferida do Fala aí, abandono. amiga, sentimentos. Os sentimentos da ferida do abandono. A dependente acredita nunca ter o suficiente. A gente nunca se sente suficiente. É impressionante.
né? A minha irmã costuma dizer que eu cozinho bem, mas eu nunca acho que eu cozinho. Falavam pra mim que eu era muito criativa e eu nunca acreditei. Nossa, como você é criativa? Eu falei, não, eu não sou. Ilusão sua. A gente nunca se sente. Receber elogio, nossa, parabéns, Cícera. Eu falei, essa pessoa deve estar brincando com a minha cara, né? Não é possível. Eu sempre fui essa pessoa Sim, difícil de receber elogio. Tem pessoas que gostam, né? Massageia o ego, né? Fala, nossa, fulano me elogiou. Pra mim, não. Ó, quando alguém me elogia muito, eu fico sim. com o pé atrás. Eu falo assim, nossa, como assim? Tá me elogiando? Será que é verdade o que ela tá dizendo? Sabe? Ela tem muitas Ah lá, sua irmã habilidades. está dizendo que você tem muitas habilidades, tá vendo? E a Gratidão, gente eu tem dificuldade de reconhecer mesmo as me habilidades, conheço. porque a gente nunca se acha bastante, nunca, A gente não nunca se se acha. sente. Não se sente bem com os próprios talentos. Engraçado que às vezes eu falo para minha filha, né? Você tem tantos talentos e você tem que colocar eles para jogo, né? Aí eu penso, gente, eu também tenho talentos, não Eu põe para também jogo. tenho Tipo, talento, né? Exatamente. tipo, tá falando. Os primeiros ouvidos que ouvem são os meus, né? Mas olha, é muitas camadas, né, que a gente precisa estar descascando para poder chegar na nossa plenitude mesmo. Porque se a gente deixa o piloto automático em ação aqui, a programação primária que a gente veio, né? Que como nas primeiros 7 anos de vida que a gente está formando todos esses programas que vão rodar aqui no nosso sistema operacional a vida inteira. Então, são muitas programações que a gente tem que alterar, desprogramar instalar novos softwares aqui no nosso sistema para poder se comportar diferente, agir diferente, pensar diferente, pensar de forma mais construtiva e edificante, né? Porque se deixar no automático, minha filha, na programação básica, a gente está perdida. E quando a gente reconhece, né, Gi? Quando a gente reconhece, é o autoconhecimento que nos liberta, né? Hoje a gente Sim, fala das nossas feridas emocionais, porque é a ferida aqui que me perseguiu e mora dentro de mim. Só que uma coisa é você ter a sim, ferida, você ter sido ferida e você ter essa ferida cicatrizada. Você pode falar dela, passar a mão, tipo, e não sinto mais dor, não tá fedendo, não tá infectada, né? Eu consigo falar naturalmente né? sobre isso, né? E uma coisa que eu carrego muito, que eu tenho tratado constantemente da característica desse sentimento da ferida do abandono, é o medo predominante e a tristeza. Essas pessoas sentem muito medo. E às vezes é um medo inexplicável. O medo que eu sentia muito era de perder alguém. Eu tinha, não era medo de eu morrer, era medo, tipo assim, de que acontecesse alguma coisa comigo e as minhas filhas, quem ia cuidar quando Sim, elas eram pequenas? Quem vai cuidar das minhas filhas, né? Mais que a minha sim, irmã, minha mãe esteja aí, cuide, mas assim, elas vão ficar sem mãe. Antes eu tinha medo da minha mãe morrer, né? É tanto quando eu casei, eu tinha um medo tão grande de. Não sei como meu marido aguentou, ele suportou. Ele ia trabalhar e ele já passava, me deixava na casa da minha mãe de manhã cedo, minha mãe dormindo, e eu ia pra lá. Ficava o dia inteiro depois de casada. Fiquei uns 5, 6 meses assim. Eu já estava insuportável. Porque eu tinha medo de eu estar na minha casa depois de casada, apesar que eu casei jovenzinha, com 18 anos. De repente, eu recebi o telefonema que minha mãe morreu do nada. Eu tinha muito medo que minha mãe morresse. E se acontecer alguma coisa? Eu quero estar perto dela, eu quero estar lá. É um medo, assim, inexplicável. Minha mãe não estava doente, minha mãe foi sempre sadia. Até hoje, graças a Deus, minha mãe tem uma saúde, assim, admirável. Mas eu tinha esse medo inexplicável de perder minha mãe, né? Hoje eu ainda sinto muito medo de outras coisas, sim, né? Porque o medo, ele faz parte da nossa sobrevivência, né? Da gente não se colocar em situação de perigo. Mas às vezes eu me pego com esse medo se sobressaindo, além dessa situação de preservar a nossa vida, né? Ah, puxa, mas por que eu tô com medo disso? Não faz sentido. Ah, isso está né? relacionado à ferida, né? A ferida que está cicatrizada lá atrás. Sim, Então, Cícera, não faz mais sentido esse medo. Para com isso. Vai! Então agora eu me né? arrisco mais, né? Eu tenho um pouquinho mais de coragem, né? E uma tristeza. As pessoas, de repente, aquela pessoa que ela tá numa festa, mas bate aquela tristeza. E às vezes a pessoa fala assim, mas não tem motivo para você estar triste desse jeito. E a pessoa tá lá com o semblante caído, ela tá dando aquele sorriso, mas só ela sabe por que tá aquele sorriso, né? Aquela pessoa que ri muito, mas por dentro tá aquele desespero de tristeza, né? Né? Engolindo aí, né? A secura. Eu falo, meu Deus. Por isso não se enganem, meninas. As pessoas que estão sempre com um sorriso estampado, às vezes elas estão querendo mascarar um medo, uma insegurança
que nem ela controla, né? Nem ela tem esse controle, né? Por isso que no processo Né? Muita terapêutico, neurose. sim, no processo terapêutico a gente acolhe a dor emocional, ajuda essa cliente a se ressignificar essa história, né? Se reencontrar ali com as suas partes, né? E se reconectar na sua verdadeira essência, né? Fala assim, eu tenho medo sim, mas eu vou com medo mesmo. É diferente, né? De você ter Não medo é? paralisado, né? Tô com medo, mas eu vou. Então, Vou mesmo sim. e é engraçado que a gente descobrindo, fazendo terapia, se ampliando o autoconhecimento, a gente vai descobrindo a origem de tudo, né? Eu mesmo fui essa pessoa que não admitia ficar triste. Era uma emoção que eu rejeitava profundamente. E fui encontrar na minha história a explicação para isso, né? Que o meu pai, no caso, ele era muito triste, muito melancólico, carregava muita mágoa, e eu não tinha percepção de como aquilo me afetava. Aí, eu não sei se eu já contei isso aqui nas lives, porque a gente acaba às vezes sendo repetitiva, mas essa história é interessante por causa que, Sim, assim, a criança, né? Eu só tinha 12 anos quando ele faleceu. A criança percebia, sentia que olha só como é engraçado que a criança também puxa para si responsabilidades que não são suas. sim. Se sentia incapaz e insuficiente de levar alegria para aquele pai. A minha criança, tá? Olha Se só. sentia insuficiente e incapaz de levar alegria para aquele pai. Então, interiorizei o quê? Eu não quero que outras pessoas que gostem de mim, que tenham amor e carinho por mim, sintam também esse sentimento ruim de ficar triste também por conta da minha tristeza. Entendeu? Fez sentido? Uhum. Sim. Aí Na, você quer na, na, alegrar o ambiente para você mascarar aquilo que você está sentindo. sempre a alegre, sempre a feliz, sempre aquela que não admite tristeza. Todo mundo pode ficar triste, eu vou lá e eu apoio, eu incentivo, mas eu triste, não. Quer dizer, hoje sim, né? Mas antes da terapia, não. Sim. Então, máscaras que a gente vai se cobrindo, né? Com máscaras o tempo inteiro para sobreviver ao ambiente, sobreviver mesmo começa a fazer parte do seu comportamento, da sua personalidade, mas você não tem clareza daquilo, por que que é aquilo, sabe? Sim. Então, conforme vai trazendo clareza, você pode fazer novas escolhas, você pode tratar de outros comportamentos e tal. Mas é sempre desafiador no sentido de, tá, eu fui assim a vida inteira, mais de 40 anos. E agora é um novo caminho neural que eu preciso criar aqui para poder é, ser mais autêntica, leve, sei lá, né? É Enfim, possível, é vamos possível. para a reta final aqui, minha amiga. Que menina vai dar 10 horas. Quem vai atender Bora, 10 a horas gente já tá precisa ficando finalizar, atrasada. que eu tenho um atendimento agora, logo mais, né? E é sobre isso, né? É sobre a gente reconhecer as nossas limitações, né? E o que eu faço com o que fizeram com a gente? É possível a gente construir Sim, essa nova ponte, né? Dizer para esse cérebro que a partir de agora você cresceu. Você não precisa estar lá na memória dessa criança, porque é inconscientemente. Mas quando você toma consciência de que você precisa de ajuda, você consegue avançar, né? E o processo terapêutico, as terapias em grupo, né? A gente está sempre aqui trazendo esse conhecimento, mas é preciso que a pessoa se permita, né, Gi? Se permitir olhar para a sua história com carinho, né? Com um olhar de empatia, né? Sem julgar. Nossa, mas papai fez isso, mamãe fez isso, fulaninho fez isso comigo. Não, a gente não vai procurar culpado aqui nessa história. A gente vai acolher as partes, né? E com isso você pode ter uma vida mais leve, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu sei que a ferida está aqui, a gente padeceu dessa ferida, mas agora a gente pode olhar diferente, dar um novo significado para essa história, né? Puxa, a minha história me trouxe aqui, né? Hoje eu sei quem eu sou de verdade e por que que eu me comportava assim dessa forma, né? O autoconhecimento, ele é libertador. E é por isso que a gente está aqui, né, Gi? Insistindo em trazer conhecimento, porque a gente sabe que as pessoas padecem por falta de conhecimento.
A gente está no mundo expresso, que as pessoas ficam rodando feed, é com piadinha, com gracinha, e parar de fato para identificar um problema, muitas das vezes é fuga, as pessoas querem fugir, não quero olhar para isso. Eu não quero, isso já passou. Vai omitindo, e isso vai crescendo um vulcão Sim. dentro de você. Afeta os relacionamentos, afeta a vida profissional, afeta você como um todo, né, na sua própria identidade, né? Então, nós estamos aqui de braços abertos para acolher vocês. Se fizer sentido, se vocês quiserem saber um pouco mais das feridas emocionais, quiser investigar a sua ferida emocional, por que você se comporta assim, né? Encontrar um caminho de cura, de luz para essa história, nós estamos aqui disponíveis, né, Gi, para acolher vocês. Só nos chamar no direct, chamar uma de nós, né? Dizer, meninas, eu quero me conhecer um pouco melhor, eu quero curar essa ferida, eu padeço de uma dor, eu quero identificar, eu quero curar. Nós estamos aqui, né, para conduzir, porque quem vai encontrar o caminho de cura é você. Nós estamos aqui para ser as facilitadoras, né, dessa autocura, que é possível. Quantos anos eu tenho e posso curar minha ferida? Enquanto vida você estiver nessa terra, né? Há sempre um tempo oportuno, né? E espero que seja o seu tempo, o seu momento. Gratidão, Gi, gratidão, meninas. Hoje à noite temos a roda de mulheres online. Uma oportunidade. Diga aí, minha amiga. Faremos a roda de mulheres online hoje à noite. A importância da inteligência emocional na vida da mulher. Então, nós vamos compartilhar mais esse conhecimento para seu autoconhecimento, né? Para seu autodesenvolvimento aí. Então, é bem importante esse assunto. Eu sinto que não vai se esgotar tão facilmente, porque ainda somos carentes de inteligência emocional, não é mesmo? Então, há muito assunto aí para ser transmitido ainda. E a inscrição, né, via formulário, só chamar a gente. E o que mais? Teremos também mês de setembro, não se esqueçam. Se quiser levar a gente também para palestrar sobre o Setembro Amarelo, nos chamem, né? Agosto Lilás, nos chamem. Setembro Amarelo, nos chamem. Nos chamem que a gente vai aonde você estiver aí. Sim. Para tratar desses assuntos bastante sensíveis, né? Que é a violência doméstica no Agosto Lilás e o prevenção ao suicídio de Setembro Amarelo. E no final de setembro teremos, então, o presencial tão requisitado pelas nossas preciosas aqui, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Você que está na nossa região, vem estar com a gente nesse sábado, dia 27 de março, uma manhã deliciosa que nós vamos recebê-las. Teremos também nossas parceiras, aromaterapia com a Fabi da Atma e uma Nutri também para falar sobre esse tema relevante na saúde da mulher. E vai ser sensacional. Estejam conosco nesse dia presencial para a gente dar aquele abraço gostoso que a gente gosta. Sim. Só corrigindo aqui um pontinho, amiga. Você falou março, mas eu entendo, né? O nosso cérebro acaba acelerando. É setembro, 27 de setembro. Falei? Tá focada em alguma coisa de março. 27 de março é meu aniversário. É isso, ó. Fixou no 27 de março é meu aniversário. Nosso evento é 27 de setembro. Isso, próximo, né? Mas agora vocês já sabem meu aniversário. Anota aí, tá? Maravilha. É isso, minha amiga. Gratidão, né, por até aqui a gente ter chegado, dando início aqui à nossa primeira live desse ciclo, né, das feridas emocionais. Que Deus abençoe sua vida, minha amiga. Abençoe a todos que nos acompanharam. Sua também. As meninas também que vão assistir essa live posteriormente. Curte, compartilha, comenta, né, pra gente poder criar essa conexão, né, se a gente tá acertando nas nossas entregas, né, Gi? É muito importante esse termômetro para nós, né? Feedback é bom também, nós gostamos. Se vocês estão compreendendo que a nossa proposta de entrega, né, é muito importante para nós, tá bom? Gratidão. E se quiserem
se quiserem, nós temos também hoje para presentear você que está aqui, Preciosa, nos assistindo, nos ouvindo, um PDF com um diário, reflexões para você fazer das emoções aí e se Ah, autoconhecer um pouco mais, tá bom? Querendo, me maravilha, chama no direct que eu mando. maravilha, um presentão aí. Maravilha, gratidão, minha amiga. Vamos finalizando aqui, né? Com muita gratidão. Mais um início de série. É Permitam-se isso aí. olhar com carinho para essa vida. Um beijo. Sim. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz tua prece, mais aqui de agora, esse presente que é